explicação do real. São palavras também hiperdensas. Por exemplo, globalização. Globalização é uma palavra hiperdensa. Catolicismo, não é? A palavra hiperdensa, por exemplo, é aquela que concentra em si o máximo de significado, de verdade, né? E que as outras palavras podem se tornar falsas e vazias. Por exemplo, diante da globalização, não podemos questionar o fenômeno da globalização, né? Ou podemos criar uma outra palavra, por exemplo, sobre mundialização, ou sobre política de civilização. Então, veja, as palavras mestras vão se tornando doentes. Por quê? Porque elas vão perdendo o poder e a potência de explicação do real. São palavras cardeais, diz Morin. Por exemplo, a distinção entre direita e esquerda. Como é possível fazer isso hoje? Né? Está na página 59 e 60. As palavras, a distinção, por exemplo, é de capitalismo e socialismo. Então, é importante dizer, e é interessante, Morin, pensar isso pelas palavras, porque diz as palavras não são real, mas elas traduzem o real por intermédio das ideias. Por isso que muitas palavras devemos abandoná-las, porque elas produzem esse mal de compreensão. Portanto, o problema das ideias remete também às relações entre as ideias e o próprio real. Por exemplo, fascismo, antifascismo. E por isso, portanto, Morin diz que é uma confusão ideológica na sociedade, né? Que nós temos que apostar e realizar uma batalha das palavras. Ao invés de palavras mestras, nós temos que inventar palavras menores. Por exemplo, eu acho que uma palavra menor fundamental, com essa experiência do grande internamento, é lentidão. Como pensar a lentidão diante da globalização, da rapidez das informações, não é? Já que o fenômeno da comunicação remete também a uma questão da compreensão, portanto, sobre o que é o sujeito, do que é permitido esperar desse sujeito diante da sociedade, quem é esse sujeito, e o que é permitido conhecer. Eu acho que uma das palavras menores fundamentais é a lentidão. A lentidão, ela é possível como exercício ético do sujeito diante da sociedade que temos aí? Mas exercer a lentidão não estaria como o sujeito se reinventando e produzindo uma informação nova no sistema e, portanto, desorganizando o sistema anterior? Esta é a esperança ética que talvez essa experiência do grande internamento do coronavírus nos possibilite. Portanto, essa confusão ideológica que as ideias e as palavras nos colocam é nos remeter, portanto, à batalha das palavras. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Espero que tenha conseguido expressar aquilo que o Edgar Morin apresentou no seu texto, mas, obviamente, que é sempre uma leitura parcial e pontual, e vocês, obviamente, têm várias outras leituras e entendimentos sobre o texto. Tá bom? Tchau!